galerinha, professor Renato Silva na área e hoje nós vamos falar sobre o descritor 27. Ao final desta aula você terá visto radicais aproximados, então a gente vai ter visto problemas resolvidos, né? Problemas com raiz exata, raiz aproximada, raiz simplificada e raiz não exata. Sem mais delongas, vamos para a aula Olha o Avião. Então, primeira questão, trabalhando com raízes que têm valores exatos. O valor da expressão menos raiz de 49 mais raiz de 100 é. Então, vamos aqui para a solução. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui. Então, não liberei. Vamos para cá. Então, olha só. Aqui a gente vai fazer menos. 49 não tem raiz exata? Tem. É 7. Mais 100 tem raiz exata? Tem. 10. Olha ó, o nosso mascote. O galo ele canta de manhã, de madrugada. Não tem jeito, gente. Para vocês terem ideia, eu estou gravando essa aula aqui, são 9 horas e 55 da manhã e o galo está cantando. Se eu for gravar à tarde, ele também está cantando. Enfim, deixa para lá. Então, olha só, o que acontece aqui? Tem muitos alunos que têm muita dificuldade com essa continha aqui. Então, eu vou dar um bizu para nunca mais você errar. Você vai falar assim, ó. Toda vez que você estiver diante de um número positivo, né, inteiro, você fala que é real que você tem. Ó, você tem 10 reais. Negativo representa dívida. Então, se você tem 10 reais e você gastou 7, você ficou com um saldo de mais 3. Tranquilo? Então, o nosso gabarito é... Opa. Vamos aqui, eu sempre erro nesse negócio. Bora lá. Ó, então, o nosso gabarito é 3. Tranquilo? Então, primeira questão, resolver problemas com números que têm raiz quadrada exata, tranquilo? Bora para frente. Raiz aproximada, olha só. Quando a questão vem falando assim, ó, o valor aproximado de... E aí, meu mascote? Está entre... Então, ó, presta atenção. Quando isso aqui acontecer, você tem que ser mala. Você tem que olhar para a questão e falar assim, ó, se o cara tá pedindo entre... é porque essa raiz ela não tem uma raiz exata. E o valor também, e essa palavra aqui, aproximada, ela também já dá uma ideia que esse número não tem raiz exata. Não tem raiz exata. Então, qual é o bizu para resolver essa questão? Você vai fazer assim, ó. Você vai posicionar o raiz de 20. Agora que, lógico, você tem que ter um conhecimento prévio mínimo de raiz quadrada, porque senão você não resolve dessa forma que eu vou te ensinar. Então, você posiciona aqui, ó, o raiz de 20 no meio e você vai perguntar para você, depois do 120, qual é o próximo número que tem raiz exata, que tem raiz quadrada exata? O 121. Então, você precisa saber disso. Se você não souber, o bizu aqui não vai servir de nada. Antes do 120, qual é o número que tem raiz quadrada exata? O 100. E aí eu te pergunto, e tu sabe quanto é a raiz de cada um? Sei, a raiz de 100 é 10 e a raiz de 121 são 11. Eis a questão, quanto que é a raiz de 120? Aí tu olha para as alternativas. Tá vendo a palavra entre? Então tu olha para cá. Então, eu não sei exatamente quanto que é o valor da raiz de 120, mas eu sei de uma coisa, que o valor desta raiz está entre 10 e 11. Ctrl C, Ctrl V. Pessoal, o que é isso? Ctrl C copia, Ctrl V cola. Copia o bizu e cola na resposta. Alternativa C. Olha só, o raiz de 120, o valor, né, aproximado, está entre 10 e 11. Ou seja, é um número maior do que 10 e menor do que 11. Tranquilo? Show. Joinha aí? Show, né? Próxima questão. Aí, vamos lá. Agora, olha só, recapitulando, né? Terceira questão. Primeira questão a gente fez com raiz exata. Segunda questão com raiz aproximada. E terceira questão vai ser simplificada. De novo. Simplificando, raiz de 12 Aí você olha para as alternativas, estão aqui. Tem aluno que talvez marcaria essa ou essa. E aí o que acontece? 12 não tem raiz exata. Agora, ele não botou aqui entre, não está perguntando entre quais números estão raiz de 12. Então, ele quer simplificado. O que tu vai ter que fazer aqui, guri? Tu vai ter que simplificar. Tu lembra daquela fatoraçãozinha em fatores primos? Então, fica assim, ó. 12 dividido por 2 fica 6. 6 dividido por 2 fica 3. E 3 dividido por 3 fica 1.
Então, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é o raiz de 12 fatorado. Aquele número que tivesse repetido mais de uma vez, você vai pegar de 2 em 2 e vai escrever ele em forma de potência. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 2 vezes 3 dentro do radical. Isso é o raiz de 12 simplificado. Aí tem uma propriedade que você deve ter estudado lá no começo do ano, quem é do 9º ano, né? Que diz que quando você tem uma raiz, se aqui dentro tiver um elemento que estiver elevado a 2, que é igual ao índice do radical, esse elemento ele vai sair para fora da raiz. Então, olha para cá, criança esperança. Quem é que está elevado a 2? Né? O 2 aqui? Então, esse 2 ele vai sair para fora da raiz, a raiz permanece e o 3 vai ficar lá dentro. Por quê? Porque o 3 ele tem expoente 1. Ó. O 3 ele tem expoente 1. E a propriedade diz que quem sai é quem tiver expoente 2. Pronto, está aqui a resposta. Ó. Então, ó, simplificando raiz de 12, nós chegaremos na resposta 2 raiz de 3. Então, o nosso gabarito é de dedo, 2 raiz de 3. Tranquilo? Não conseguiu compreender? Dá pausa no vídeo, volta, assiste de novo, copia, repensa, pensa, calcula, porque matemática só se aprende, primeiramente, prestando atenção, assistindo a aula 2, 3 vezes e depois praticando, tá bom? Bola para frente, vamos lá. E aí aqui já vem uma questãozinha contextualizada. Então vou até aproximar aqui para ler o texto para você, ó. O senhor Orestes quer fazer um cercado para as galinhas no formato quadrado de lado 5, raiz de 5 metros, como mostra a figura abaixo. Então isso aqui é um quadrado e ele quer fazer um cercado, só que esse cercado ele tem a medida 5, raiz de 5. A quantidade de metros lineares de tela que o senhor Orestes deve comprar para cercar suas galinhas é aproximadamente... Cara, uma questão dessa daqui já é considerada difícil, tá? Porque a prova de vocês ela vem separada em 3 níveis. Prova do Saeb ela vem com questões fácil, médio, 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 difícil. É um blocozinho de 4 questões. Começa com fácil, 3 questões médias e uma questão difícil. Essa daqui é considerada uma questão difícil. Tá bom? Primeiramente, por quê? Tu tem que ter conhecimento básico do que ele está pedindo. Aqui é uma questão de perímetro, tá? Então, olha só a solução. Deixa eu voltar aqui. Essa eu acho que eu liberei para facilitar a nossa vida. Pronto. Então, primeiramente aqui eu teria que ter realmente decorado, visto alguma vez na vida, meu professor teria que ter me explicado, me dado o bizu mais ou menos de quanto que é a raiz aproximada de números que não tem raiz exata. Então, o raiz de 5 é aproximadamente 2,2. O que ele quer? Ele quer o perímetro. Olha só, se ele está dizendo para ti que aqui é 5 raiz de 5, é porque aqui ó, também é 5 raiz de 5, aqui é 5 raiz de 5 e aqui é 5 raiz de 5. Como ele quer fazer um cercado, então o que ele quer fazer? Ó? Cercado, ele quer fazer isso aqui. Ó. Então, quando a gente tem uma figura plana e ele diz que vai cercar, contornar, colocar fios, arame, é uma questão de perímetro. Por isso que eu coloquei o P aqui, ó. Aí como é que a gente resolve isso? Aí aqui eu já fui direto. Mas olha só, aqui ficaria assim, ó, para tu entender. Não entendi por que dá 5 raiz de 5, porque fica assim, ó. Então, se esse cercado ele tem 4 lados, ele vai ficar assim, ó. Para você entender por que deu 5 raiz de 5. Ou melhor, 20 raiz de 5, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a soma de radicais semelhantes, né? Então, como tudo é raiz de 5, aqui, ó. Então, o que a gente faz? Ó? A gente conserva o raiz de 5. Vou botar bem aqui, ó. A gente conserva... Opa, não deu... Vou botar bem aqui. Então, a gente conserva o raiz de 5 aqui, tá? E a gente vai somar os coeficientes, ó. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, ó, o perímetro deste cercado é 20 raiz de 5. Só que como ele quer o valor aproximado, eu teria que ter um conhecimento, rapaz, mas quanto que é a raiz aproximada de 5? É 2,2. Aí eu pego 20
e multiplico por 2,2 e chego no valor aproximado 44. Aí o nosso gabarito é a alternativa D. Então, ó, essa questão é uma questão considerada difícil porque ela está cobrando vários conhecimentos. Perímetro, você lembrar que quando você estiver diante de uma soma de radicais semelhantes, você pode efetuar essa soma, tá bom? Ter um conhecimento de quanto que era o raiz de 5, sem isso você não resolveria. Então, essa aqui é uma questão considerada difícil, tá bom? Bola para frente, joinha, vamos embora. Outra questão parecida aqui, ó. Vamos lá. José tem um terreno retangular, como indicado na figura. Pronto, aqui agora é um retângulo. 5 raiz de 2 e 9 raiz de 2. Sabendo que ele vai cercar, olha a palavra de novo, ó, cercar. Então, cercar é isso aqui, ó. Você está do lado de fora da figura e você está cercando. Então, isso é uma questão que envolve a noção de perímetro também. Com duas cordas, olha aqui, ó, eu vou até grifar isso aqui, ó. Com duas cordas, ó, eu vou até grifar isso aqui, ó. Com duas cordas. Lembrando que aqui em cima também é 2 raiz de 2, ou melhor, deixa eu apagar, 9 raiz de 2, né? 9 raiz de 2. Bora, rapaz, volta aqui. Pronto. Aqui é 9 raiz de 2 e aqui é 5 raiz de 2. Certo? Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui se eu liberei a resposta. Vamos lá, voltar. Então, de novo, ó. Aí você olha para as alternativas, olha como elas estão se comportando. Caramba, pois é. Então, aqui ele está envolvendo o raiz de 2. Então, eu teria que ter, pelo menos uma vez na vida, ter visto. Quanto que é o raiz de 2? É aproximadamente 1,4. Então, baseado, ó, como eu já expliquei no slide anterior, não vou fazer de novo. Por que que deu 28 raiz de 2? Porque como eles são raiz de 2, eles são semelhantes. Então, ó, preste atenção. Se aqui é 5, eu vou somar 5 com mais 5, são 10. 10 com 9. Aí desse lado aqui dá 10, né? Aí se eu juntar 9 com 9 são 18. Então 10 com 18 dá 28 raiz de 2. Então isso aqui é uma multiplicação. Quando você olha para isso aqui, é 28 vezes o raiz de 2. Só que quanto que é o raiz de 2, né? 1,4 aproximadamente. Então fica 28 vezes 1,4, que vai dar 39,2 aproximadamente. Aí você fala assim, meu Deus, mas cadê a resposta? Olha o que eu circulei aqui para ti, ó. Com duas cordas, significa que se ele fosse passar uma corda somente aqui nesse cercado, ele precisaria usar essa medida aqui, 39,2. Como ele vai ter que passar duas cordas, você vai ter que pegar este valor e multiplicar por 2, 78,4. Olha aí, ó, alternativa C. De novo, uma questão considerada difícil, mas ela pode vir na sua prova uma questão parecida com essa. E outra coisa que eu quero falar para ti, turma, o nosso cérebro, ele é como, eu costumo falar para os meus alunos, é como por exemplo, a memória de um telefone. Por exemplo, você saiu final de semana, foi curtir a vibe com a família e você tirou uma foto bem bacana. Pergunto a vocês, esta foto, ela vai, se você não colocar ela como papel de parede, etc., essa foto, ela vai ficar o tempo todo aparecendo na tela do teu celular para ti? Não. Mas tu sabe que tu tirou aquela foto. Então você fala assim, nossa, eu vou atualizar o meu perfil, vou postar essa foto. O que que você faz? Você vai lá na sua galeria e essa foto ela está armazenada lá. Aí você pega essa foto e põe ela onde você quiser, posta. Mas por que que essa foto está lá? Porque você colocou ela lá. Agora imagine você tá lá segunda-feira entediado, não quer mudar a foto do seu perfil e etc e tal, e você vai na galeria e não tem nada de novo. Lógico, você não colocou. A mesma coisa quando a gente vai resolver prova de matemática ou qualquer outra prova. Aquilo que a gente não alimentar o cérebro, não tem como externar. Você tem que ouvir, você tem que ver, você tem que prestar atenção, você tem que alimentar o teu cérebro com novas informações. No dia que o teu cérebro se deparar com uma questão parecida, ele vai falar assim, ó, ei, tu já viu uma questão como essa, é assim que resolve. Por que que o cérebro a gente chama isso de gatilho? Por que que ele vai falar isso? Por que que o teu cérebro vai te dizer isso? Porque você alimentou ele com essa informação, tá bom? Bola pra frente, joinha. Olha cá, de novo aqui, ó. O resultado de raiz de 3
Oh, Jesus! Gente, aqui não tem como gravar sem efeitos especiais. Pelo amor de Deus, desconsidera todo o barulho externo. O importante aqui é o conhecimento, tá bom? Onde eu moro aqui é um paraíso, mas infelizmente aqui se eu gravar de noite tem barulho, se eu gravar de manhã tem barulho, se eu gravar à tarde tem barulho, enfim. Isso é detalhe. Então, olha só, o resultado de raiz de 3 mais raiz de 5 é aproximadamente. Então, sempre que aparecer essa palavra aproximadamente, é porque a resposta ela não é exatamente, ela não há uma resposta exata. Então aqui, ó, de novo, você teria que ter pelo menos uma vez na vida, ter visto quanto que é o valor do raiz de 3 aproximadamente, 1,7. O raiz de 5 a gente já viu hoje, 2,2. E ele quer que você faça a soma desses dois valores aí, ó. Então, sabendo que, né, o raiz de 3 é aproximadamente 1,7 e o raiz de 5 é aproximadamente 1,2, somando esses dois valores eu tenho 3,9. E aí você olha para as alternativas e não tem, mas olha a palavra aproximadamente. Quando eu fiz esta conta e o meu valor deu 3,9 e não tem nas alternativas, mas o valor que mais se aproxima de 3,9 é o 4. Beleza? Show de bola, né? Mais uma. Joinha, cadê o joinha? Cadê o joinha? Cadê o joinha? Cadê o... Aê, o joinha. Beleza. Mais uma questão chegando. Olha aí. A diagonal de um quadrado mede 22 raiz de 2 centímetros. Considere... Ó, aqui a questão foi boazinha com você. Considere raiz de 2 igual a 1,41. Quanto mede essa diagonal? E aí tem aluno que fica bugando, né? Justamente o aluno que nunca viu na vida uma questão dessa, ele cai uma questão dessa na prova dele, ele vai logo chutar. Porque ele nunca viu, então o cérebro não vai falar nada para ele. Mas você vendo uma questão dessa, entender, olha, isso aqui é uma multiplicação. A questão está falando para eu que raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então eu tenho que pegar esse 1,41, colocar no lugar dessa raiz e multiplicar por 22. Porque você já viu isso uma vez na vida, ó. Olha como é que fica, ó, tá vendo? Por que que no lugar de raiz de 2 eu substituí por 1,41? Porque isso aqui é uma multiplicação, ó. Tá bom? Isso aqui é uma multiplicação. E aí, fazendo a conta, nós temos o número aí 31,2. Viu como não é difícil? Agora você precisa ter visto, você precisa estudar, você precisa se dedicar um pouquinho, tá bom? Olha o joinha. Mais uma questão chegando, olha só. O produto dos números 3 raiz de 2 e 2 raiz de 5 tem como resultado. Então, presta atenção. Aí tem aluno também que não sabe o que é o produto. O produto é a multiplicação. Quando a questão fala assim, ó, o produto entre 2 e 3, ele está pedindo para você multiplicar o 2 com 3. O produto entre o 5 e o 4, ele está pedindo para você multiplicar o 5 pelo 4. Então, a palavra produto significa multiplicação. Ele quer que você multiplique, tá bom? Então, como é que fica aqui, ó? Aqui fica assim, ó. Então, a gente vai pegar o 3 raiz de 2 e multiplicar o 5 raiz de 2. Como é que eu faço essa conta? Olha só. Aqui eu multiplico os coeficientes. 3 vezes 5 são 15. E eu multiplico os radicandos aqui, ó. 2 vezes 2 são 4 e coloco dentro da raiz. Só que o 4, ele tem raiz exata. É 2, né? Então, isso aqui não é uma multiplicação, então vai ficar 15 vezes 2, que são igual a 30. Olha aí que super fácil. Beleza? Então, o nosso gabarito C de crush. Tranquilo? Cadê o joinha? Joinha. Show de bola. Mais uma questão chegando. Cara, essa questão aqui, não sei se ela é a última, turma, é o seguinte. Essa aí é uma questão maldade. Se uma questão dessa cair na prova, maldade por quê? Porque ó, o 17 não tem raiz exata, o 65 não tem raiz exata e o 48 não tem raiz exata. E aí você olha para as alternativas, elas estão descritas dessa forma. Porque quando a gente não vai resolver, até uma dica, quando a gente vai resolver uma questão desse assunto, por exemplo, radicais, quando a gente pega a questão assim que a gente lê, a gente olha para as alternativas, porque às vezes o formato como as alternativas estão postadas, elas já indicam o caminho para você resolver a questão. Se aqui tivesse misturado com raiz, né, a gente ia simplificar fazendo a fatoração. Se fosse aproximado, sei lá, enfim, mas tá tudo juntinho. Aí o aluno fica se perguntando, como é que eu vou fazer isso? Cara, aí aqui a melhor maneira que eu pensei de resolver a questão para vocês foi o seguinte:
Vamos pegar os valores aproximados das raízes para ver o que dá. Então, olha só, raiz de 17. Rapaz, eu nunca vi raiz de 17 na vida. Estou te mostrando hoje. É aproximadamente 4,1. 65, já viu alguma vez na vida? Porque na sala de aula, geralmente, quando a gente vai falar de raiz, né? Eu, como professor também, me culpo com isso. Às vezes a gente só coloca raiz exatas. E a gente está vendo que no material preparatório para a prova vem valores que não são exatos. Então, olha o raiz de 65. 8,06 aproximadamente. E a raiz do 48, aproximadamente 6,9. Aí ele quer que você some e depois subtraia. Certo? Aí, quando eu faço essa conta, olha aqui, ó, o valor que mais se aproxima. Questão considerada difícil. Quando eu resolvo toda essa bagaça, eu encontro esse valor, 5,26. Não tem nas alternativas. Mas eu tenho que me atentar para a palavrinha, que mais se aproxima. Que mais se aproxima é o número 5. Alternativa B de beleza. Tranquilo? Questão considerada difícil. Joinha? Tranquilo? Questão desafio. Olha só. Baseado no que nós vimos hoje, o número irracional raiz de 7 está compreendido entre os números. Deixe sua resposta nos comentários. Comentarei sua resposta. Mandarei um salve para você no próximo, faltou um X aqui, me perdoe, né? No próximo vídeo. Então você prove que você assistiu essa aula todinha, que você aprendeu. Deixa o gabarito aqui e se identifica no próximo vídeo, independente do descritor que eu for gravar. Eu vou falar que, olha, mandar aqui um salve para o aluno fulano de tal, do estado, da cidade, que acertou a questão lá do número irracional, do descritor 27, tá bom? Meus queridos, espero que eu tenha ajudado. Se você curtiu essa aula, senta o dedo nesse like para que o YouTube entenda que você gostou e divulgue esse vídeo para outros alunos. A prova está se aproximando, SAEB 23 de outubro agora. E se tu não é inscrito, se inscreve, porque toda semana a gente tem descritores novos aqui para te ajudar. Um abraço do professor Renato Silva e até a próxima aula.